Muito bem. Bom, eu sou suspeito para falar da FIA, mas preciso dizer que esse ano agora nós estamos comemorando o nosso 45º aniversário, né? Então, a FIA, tá certo, esse vídeo deve ter aí, sei lá, um pouco mais de um ano, não, mas agora já estamos no 45º aniversário, vigorosos, firmes e com iniciativas e projetos que tem, vamos dizer assim, motivado a nós e é uma grande comunidade. Mas hoje nós temos um encontro especial com a Sônia, dentro dessa temática de stakeholders e ESG, né? Essa comunidade que nós desenvolvemos aqui na FIA. Teremos a oportunidade, tá certo, de ouvir uma exposição da Sônia, mas eu não posso, antes, absolutamente, passar a palavra para a Sônia sem antes fazer breve, tá certo? Uma breve síntese do currículo da Sônia, porque se fosse um currículo normal da Sônia, nós poderíamos transformar esse webinar, tá certo? Né? Na experiência, na atividade, na vivência da Sônia ao tema de ESG. Mas a Sônia, ela é jornalista e radialista, atua com sustentabilidade, comunicação e investimento social privado há mais de 20 anos. E aqui eu faço um grifo meu, ela também é professora, tá? Isso faz com que os professores se sintam orgulhosos, né? E com passagens em experiências com investimento social privado, passagens no mercado financeiro, no Bank Boston, no Febraban, no Itaú, no Itaú Unibanco e na B3. Foi reconhecida em 2016 pelo Pacto Global da ONU como ESG Pioneer, uma das 10 pessoas do mundo que trabalham para o avanço do ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Então, veja, não fui eu que coloquei a Sônia como top 10, tá certo? Foi o Pacto Global da ONU. Conselheira de administração e membro de comitês de sustentabilidade ESG em várias organizações, membro do comitê consultivo do movimento Elas Lideram 2030, do Pacto Global Brasil, e líder da rede Ambima de sustentabilidade. Membro do Conselho Consultivo da Brasil Foundation, do Conselho Técnico do Instituto Ecos Brasil e do Conselho Editorial da revista EI. Colunista do Valor Invest, certamente vocês já puderam, tá certo, ler o que a Sônia, com muita propriedade, escreve, e ela é top voice de sustentabilidade pelo LinkedIn, outra rede social que reconhece a importância, a liderança, a reputação da Sônia nesse campo. Professora de sustentabilidade na FIA, IBGC e ABERJ, e no projeto Stakeholders ESG, esse que nós temos aqui, muita alegria em poder pilotar, faz parte desde a sua concepção do projeto educacional, onde regularmente ministra sua aula inaugural. Autora dos livros Vivi para Ver, a história e as minhas histórias da sustentabilidade ao ESG, e Sobrevivi, o que li, aprendi e vivi no meu luto, ambos da editora Heloísa Beluso. Não percam as obras da Sônia. Eu li e sou testemunha, tá certo que vale a pena. Além de tudo, uma leitura muito agradável de quem tem essa habilidade, tá certo, de dominar a escrita. Então, colegas, nós aqui que pilotamos, tá certo, esse programa Stakeholders ESG, a propósito, tá certo, estamos indo já agora para a nossa 17ª turma do curso Stakeholders ESG. Mais informações a respeito disso, nós teremos muito felizes em poder informar. Todavia, hoje, eu já falei demais, né? Tem esse problema. Eu também sou professor, se passa o microfone com o professor, é um caos. Então, sem mais delongas, quero passar para vocês a palavra
da professora Sônia. Sônia, por favor. Boa noite, professor João Maurício. Ah, que alegria estar aqui. Boa noite, todos e todas. Eu vi ali na lista de presença vários alunos, alunas. Querida professora Daniela Fontana aqui, obrigada, sempre muito generosa. A alegria está aqui, professor. Obrigada pelo convite, obrigada pelas generosas palavras também, sempre muito generoso, muito atencioso. E é isso, é uma alegria estar aqui, né? A gente tem uma jornada aí com a FIA tão especial. A FIA é muito especial, né, professor? Esse programa Stakeholders ESG, que a gente está junto, eu tenho a honra de dar aula inaugural. Agora, comecinho de abril, tem a aula inaugural da turma 17. E então, quem não conhece, recomendo que vá atrás. Realmente, hoje é o programa mais completo aí de mercado, que traz todas essas questões. Então, só uma alegria muito grande estar aqui. Hoje a gente vai conversar, então, sobre perspectivas 2025, né? Macro, contexto e sustentabilidade. Eu vou compartilhar aqui, pessoal, tenho poucos slides, sou taurina e jornalista, né, professora? Então, e professora, então eu preciso de chão. Sem PowerPoint, não vou. Então, eu vou compartilhar aqui. E, e aí vou falar por em torno de uma meia horinha, não mais do que isso, para depois a gente conversar com todo mundo que está aqui. Então, eu vou colocar aqui. Então, vamos lá, pessoal. É isso, né? 2025. A gente brinca que só começa depois do carnaval, não importa se carnaval é março, abril, maio, mas já passou. Estamos aí com um ano que chegou, chegando, né? Se a gente for olhar algumas manchetes aqui muito direcionadas à agenda socioambiental, o que não tem faltado é notícia que principalmente nos deixa, e vou falar disso ao longo aqui, né, da apresentação, bastante apreensivos, né? Notícias principalmente que vêm ali dos Estados Unidos, várias medidas, mas não só, né? A gente tem uma série de forças interagindo no mundo e é importante que a gente possa refletir e possa discutir sobre elas, né? Eu sempre falo quando eu vejo aí até como jornalista, né? Quando eu vejo algumas manchetes que causam um pouco mais de paixão ali e reações, que a gente tem que respirar, né? Antes de mais nada, respirar e poder refletir sobre os fatos. Eu costumo dizer que, na minha opinião, um dos principais diferenciais de um profissional, de uma pessoa, mas falando aqui no ambiente corporativo, e de aprendizado é a capacidade de ler cenários, né? De entender o que está acontecendo ao nosso redor, poder, sabe, avaliar com um pouco mais de imparcialidade e fazer essa leitura, leitura de tendências, leitura de passado, de presente, de futuro, para que a gente possa aí melhor se posicionar e melhor atuar, né? Que eu acho que é isso que todo mundo busca, ser melhor em tudo aquilo que faz. Então, eu quero começar com a minha avaliação, a minha análise, e depois vou trazer algumas referências externas também, sobre esse 2025. E eu vou dividir ali em duas partes, no macro contexto e aí mais especificamente em sustentabilidade. Quando eu olho o macro contexto, eu consigo, claro, gente, tem milhões de coisas acontecendo, mas na minha análise, eu foquei, eu cheguei a três principais ah, forças, fatos, eventos de um macro contexto que impactam, né, sempre aí com o radar e com o foco na sustentabilidade. Primeiro, conflitos geopolíticos, né? A gente segue. Claro que a gente primeiro fala de Hamas, de Israel, e acabou de interromper o cessar-fogo. Comentei isso com um amigo hoje no almoço, ele falou assim que nunca começou, né? Cessar-fogo que nunca começou. Então, aí a gente vai para a Ucrânia, mas não só, né? A gente tem tantos conflitos acontecendo há anos, África, né? Quantas coisas que mexem com a vida de pessoas e alguns conflitos que têm menos visibilidade, mas não são menos importantes. E aí, tentar elencar a consequência desses conflitos é temerário, mas enfim, a gente está falando de pessoas, de migrações de pessoas, né? Que têm que deixar os seus lares, que têm que deixar as suas regiões, que têm que ir para algum lugar, e esse algum lugar tem que receber ou não essas pessoas. A gente tem visto todos esses choques acontecendo.
conflitos que impactam nas cadeias de abastecimento, e aí vai business na veia, né? Quer dizer, pressão aí sobre todas essas cadeias, sobre todos esses produtos, compra, venda, demanda, oferta, e aí restrições no comércio internacional, crises, eu citei aqui energética, principalmente ali em função de Ucrânia e Rússia, a gente viu isso muito fortemente, né? A questão de fontes de energia com a invasão da Rússia criou ali uma série de dificuldades de acesso à energia, e eu até nas minhas aulas falo muito isso, né? Quer dizer, você tem uma crise ali acontecendo e você vai ter que ligar, né? Quer dizer, mais fontes de energia não limpas que colidem com a necessária transição energética e fontes renováveis, e aí você faz o quê, né? Você acessa ou não essas fontes mais poluidoras? Claro que sim, as pessoas precisam, precisamos aquecer as pessoas, né? E aí você, de novo, tem um choque ali com o que é necessário que aconteça, mas a vida como ela é. Então, conflitos geopolíticos aqui definitivamente segue sendo, e é um dos riscos, né? Eu aqui não falo, mas nas minhas aulas, todo o contexto dos riscos do Fórum Econômico Mundial, né? Lançou no começo do ano o seu relatório de riscos globais, eu publiquei artigo a respeito no Valor, para quem tiver interesse, e segue sendo, né? Quer dizer, todos esses conflitos interestaduais que eles chamam um dos principais riscos para os negócios. Desigualdades sociais, né, gente? Eu vou dar só um fato aqui do relatório da Oxfam, que eu acho que fala muito sobre essa mazela da humanidade, né, as desigualdades sociais. Vejam só, a riqueza dos bilionários cresceu 3 vezes mais rápido no ano passado em relação a 2023, o que significou a criação de 204 novos bilionários no ano, o que significa quase 4 novos por semana em 2024. Bilionários nós estamos falando, né? E aí, se você tem isso acontecendo aqui, você tem essa desigualdade aumentando. E isso impacta, né, gente, não só na questão da nossa dignidade, o nosso respeito aos outros seres humanos, mas se a gente vai numa lógica de mundo, de empoderamento, de geração de renda, de emprego, desemprego, todas as pressões que isso causa. E aí eu elenco um terceiro fator de macro contexto, que é a inteligência artificial, né? Estamos falando muito disso. Sem dúvida, ela traz milhões de oportunidades, é diferencial para quem está sabendo utilizar bem, mas é risco, né? Um dos riscos também apontados pelo Fórum Econômico Mundial, um dos principais resultados adversos das tecnologias de inteligência artificial. Então, sem dúvida, a gente tem que olhar para toda essa agenda, eu tenho, assim, bastante cautela a olhar para ela, isso sem falar na questão dos impactos mesmo de consumo de energia a partir de todos os usos dessas tecnologias. Mas, enfim, eu acho que são três macro fatos nesse contexto que realmente mexem com todo esse nosso tabuleiro aqui. E aí, quando a gente entra em sustentabilidade especificamente, eventos climáticos extremos, né? Para surpresa de zero pessoas, também foi o principal risco no longo prazo pelo Fórum Econômico Mundial, também na lista do curto prazo. Não precisamos ir longe, a gente, como brasileiros, percebeu isso, está fazendo um ano da tragédia climática do Rio Grande do Sul, né? E sem dúvida a gente passa por perdas econômicas e de vidas, desemprego, deslocamentos, problemas em abastecimento. Enfim, é uma infinidade de consequências que os eventos climáticos extremos vão trazer mais e mais, né? Se a gente não for capaz, e vamos falar daqui a pouquinho mais para frente de questões aí de negociações mundiais, se a gente não for capaz aí de olhar de outra forma para tudo isso, né? E agir principalmente. Bom, governo Trump, né? Tenho certeza que está todo mundo acompanhando. Eu costumo dizer que em relação a ele eu tenho dois verbos, né? Eu estou observando e absorvendo, né? Eu acho que é isso, quer dizer, saída do Acordo de Paris, a questão toda de negação completa da diversidade. Eu, como jornalista, um dos fatos assim que me pegam
profundamente é a retirada do termo mudança climática, né, de sites oficiais, cientistas saindo do IPCC, enfim, uma série ali de medidas que a gente tem acompanhado aí com bastante apreensão. Agora, por outro lado, né, eu não acho que é o fim do mundo, não. Estados Unidos já saiu do Acordo de Paris no primeiro governo Trump. A gente tem uma realidade interessante norte-americana que é a autonomia dos estados, né? A gente tem estados ali que não vão parar de investir nessa agenda, a Califórnia, por exemplo. Então, assim, vai acontecer um rearranjo, né? Lá e no mundo, a partir, obviamente, desse fato impactante, que esse retrocesso, né, dos Estados Unidos em toda essa pauta. Há esse rearranjo que certamente vai acontecer com novos atores ou atuais protagonistas assumindo mais espaço, gente. Espaço vazio é ocupado, né? Não precisa ir longe. Então, uma China, a gente tem falado muito da China, surgindo nesse contexto. Talvez também ali, né, Brasil tem oportunidade, a gente sabe disso, vamos entender até que ponto a gente vai conseguir ocupar essas oportunidades. Então, a gente tem aí um rearranjo, certamente, ao longo dos próximos anos aí, meses e anos. E muito na lógica da questão do governo Trump são os movimentos pendulares, né? Quando a gente fala anti-ESG, diversidade, equidade e inclusão acabou, vamos respirar, né? E entender, isso é histórico, que sempre quando algo ganha muita visibilidade, também pode acontecer excessos, e eu acho que houve excesso, sim, na adoção da agenda da diversidade e ESG como um todo, e é natural, porque você vai para um lado do pêndulo e você volta para o outro lado do pêndulo, né? Essas coisas são assim. E eu acho que a gente começa a voltar. A sabedoria, na minha opinião, está sempre no meio, né? E a gente vai encontrar esse equilíbrio, eu não tenho a mínima dúvida disso. É claro, de novo, que depende muito ali de quem que a gente está falando, né? Quer dizer, acho que os Estados Unidos têm uma trilha própria ali. Mas a gente não vê, e matérias saem, né, até essa semana mesmo no Valor, esses movimentos aqui no Brasil, é lógico, a gente está olhando e tal, mas assim, trabalho com as empresas diariamente, vocês também tenho certeza, não vejo isso vindo para cá e acontecendo, e não vejo porque essas questões entraram na estratégia na maior parte das vezes, né? O valor da agenda ESG vem sendo constatado ao longo dos últimos anos, novos negócios, novos produtos, mercados, então não é um botão que você liga e desliga, né? Agora eu não quero mais brincar disso. A gente não é isso, né? Não é assim que as empresas funcionam. E nessa esteira, as novas regulações são fundamentais, porque elas trazem o quê? Uma estrutura de mercado, né? Você começa a trazer isso para o padrão de funcionamento. Então, não é mais uma questão de adoto, não adota, é voluntário, não é, e foi importante esse momento, vivi todo ele ao longo das últimas 2 décadas, mas a gente já amadureceu. E é possível, se a colocação de novas regulações, isso vem acontecendo fortemente. Vocês devem estar acompanhando também a União Europeia, que agora anunciou o pacote Omnibus, né, para todos, que flexibiliza algumas das regras que foram colocadas na União Europeia, estende prazo. Gente, ok, né? Eu acho que talvez também algumas questões lá tenham sido um pouco exageradas, um pouco fortes demais, e é o que é possível ser. Então, sigo ali bastante esperançosa com a União Europeia. E Brasil, né? A gente viu aqui, já indo para o penúltimo bullet, o mercado de carbono aprovado no final do ano. Primeiro na COP29, né? E em Baku e aqui no Brasil. Então, assim, claro, a gente tem aí ainda 5 fases de implementação, o funcionamento pleno aí é estimado para 2030. Claro, é isso mesmo, é complexo, mas a gente tem estimativas importantes, como nos próximos 10 anos, após, né, a implementação full do mercado de carbono no Brasil, um impacto positivo de até 5, quase 6% no PIB. E não dá para falar de 2025 sustentabilidade sem falar da COP30, que sediaremos em novembro em Belém, né? Uma COP muito importante, ela marca 10 anos do Acordo de Paris.
os desafios colocados, principalmente financiamento climático, que segue, né? Esse é um grande desafio das últimas COPs ali, do repasse de recursos de países desenvolvidos para os em desenvolvimento financiarem a transição climática. A meta de 1,5 graus, né, não aquecer além de 1,5 graus a temperatura do planeta, e principalmente implementação, né? Muito tem se dito isso em relação a essa COP, muito, acho que menos do que novidades. Não, a gente já tem muita coisa colocada, como é que a gente implementa tudo isso? Recentemente, semana passada, o presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago, publicou uma carta a respeito da COP30, uma bela carta, recomendo vocês que chequem. Primeiro, assim, parabenizar, né, a indicação do embaixador para ser o presidente da COP e também da Ana Toni para ser a diretora executiva. Dois profissionais de altíssimo nível, com muita experiência em COPs, né? Não poderiam ter nomes melhores para estar à frente da COP30, o que muito me anima. O que muito me desanima, por exemplo, é a aberração que a gente está vendo em termos de hospedagem em Belém do Pará. Isso é uma falta de respeito, né? Para qualquer brasileiro ou estrangeiro que queira vir a Belém. É uma falta de respeito, né? Então, isso eu acho muito sério. Eu, por exemplo, não sei se vou à COP. Não, mas você não vai para a COP. Não, eu só vou se eu tiver o que fazer lá, né? Eu acho que essas delegações de 2.000 pessoas, para quê? Né? A COP não é uma conferência em que a gente vai lá fazer relacionamento. Sim, você sem dúvida faz, há um espaço importante do setor privado e da sociedade civil organizada nas COPs, mas são principalmente negociações governamentais que acontecem lá, e eu acho que as pessoas tinham que ir com missões, né? Realmente com missões para acontecer lá. Mas voltando à capa, à carta do presidente, eu acho que ele tem, eu selecionei aqui algumas citações que, para mim, resumem bastante essa COP, esse momento. Ele diz em algum momento que a gente vai fazer, as decisões vão ser tomadas por escolha ou catástrofe. Eu acho que é isso mesmo, né? Ou a gente decide fazer, ou a gente vai ter seríssimas consequências. Ele traz também mutirão global contra a mudança do clima, e é interessante que ele explica a origem da palavra mutirão, que é brasileira, né? E aí ele traz isso também, achei interessante né, esse tom Brasil, e o que significa mutirão, né? Todos juntos, vamos lá, contra a mudança do clima. Ele fala muito de alavancas, isso é bom, interessante, os diferentes atores que devem ser envolvidos numa COP e funcionando como alavancas para que as coisas de fato aconteçam, e guiados pelo Cruzeiro do Sul. Isso é bem inspirador, né? E ele faz uma referência que as COPs anteriores foram do Hemisfério Norte, né? E a gente está indo uma COP no Hemisfério Sul, guiados pelo Cruzeiro do Sul. Então, gostei bastante da carta, só acho que ele não precisava ter mencionado que o Brasil é a nação do futebol. Eu acho que não é necessário reforçar estereótipos, isso eu achei que sobrou, né, na carta, mas assim, não compromete em nada ali a importância das mensagens. Então, gente, aqui é a minha visão de tudo que eu leio, do que eu pesquiso, das pessoas com as quais eu converso sobre 2025. Mas eu vou trazer aqui algumas referências de outros, né, que batem, vocês vão ver que muitas delas batem e acrescentam. Primeiro, do S&P, né, da consultoria S&P, saiu numa matéria da Nayara Bertão, maravilhosa Nayara Bertão, de Um Só Planeta, 10 tendências para a sustentabilidade esse ano, né? E basicamente eles chegaram a essas 10 tendências, S&P, fazendo entrevistas com líderes, analistas de sustentabilidade, da própria S&P, e a questão era, o que está acontecendo no mundo que afetará a sustentabilidade em 2025? Então, o que eles trazem é instabilidade política, dialoga com o que eu falei anteriormente, transição energética, né? Então, pressões econômicas e riscos geopolíticos que ele entende que podem afrouxar aí as metas de energia limpa, apesar da necessidade da transição energética, riscos físicos climáticos, finanças climáticas, eles entendem uma tendência ali de soluções práticas para mobilizar o capital privado, que é o que eu falei ali, o desafio do financiamento climático, os mercados de carbono ganhando impulso, valorização da natureza, eles veem uma tendência importante aí da natureza sendo incorporada nas estratégias de sustentabilidade junto com o clima,
né? Quem é da área já faz um tempo que a gente vem discutindo por que uma COP de clima, por que uma COP de biodiversidade, essas coisas não deveriam estar mais próximas, óbvio, são absolutamente interligadas. Cadeias de suprimento, né? Muita pressão, a gente falei disso ali atrás também, em função de todos os conflitos. A transição justa, né? A gestão do impacto sobre as pessoas sendo crucial para o avanço político de uma transição justa, inteligência artificial aí também, né? Prós e contras sob a perspectiva da sustentabilidade e uma pressão por divulgações mais consistentes e comparáveis aqui com o nome de relatórios de sustentabilidade. Então, essa visão aqui da S&P, e vou trazer mais uma referência aqui dessa consultoria também, expansão regulatória, então, né, a questão da regulação, importantíssima para a estruturação de mercado, regras do jogo. De novo, gente, vocês veem a análise minuciosa da cadeia de suprimentos. Eu acho que isso é crucial e as empresas estão alertas e atentas a isso. Aumento das expectativas de garantias, isso é importante, né? Greenwashing e desconfiança dos stakeholders, pressionando as empresas para dados mais detalhados e seguros, que tem a ver ali com a S&P também, quando eles elencam ali relatório de sustentabilidade, e equilibrando benefícios e custos de inteligência artificial. Então, achei bacana reunir essas três visões, a minha e de S&P e da Isometrix, porque aí a gente acho que compõe o cenário que é o objetivo da nossa live hoje. E aí, né, volto aqui um pouco àquele slide inicial dessas manchetes que em nada nos agradam, para perguntar, e aí, né? Se tem tudo isso acontecendo, como é que a gente se posiciona? Imagino que muitos de vocês, executivas e executivos, que são pressionados, né? São pressionados no seu dia a dia para dar resposta a essas questões, né? Para poder, enfim, se posicionar a isso. Vou trazer aqui alguns elementos que me ajudam nas minhas leituras de cenário a seguir aí, confiante e certa de que esse rearranjo vai de fato acontecer. Algumas falas, né, ali da Comissão Europeia, da Alemanha e da China, coletadas aí em várias fontes, né? Primeiro, da presidente da Comissão Europeia, Ursula, né, quando ela diz: o Acordo de Paris continua a ser a melhor esperança de toda a humanidade. A Europa vai manter o rumo e continuar a trabalhar com todas as nações que querem proteger a natureza e parar o aquecimento global. Vai seguir, né? Vai seguir, está seguindo. Quando a gente fala do vice-chanceler da Alemanha, né, que os países europeus continuem trilhando o caminho da transição energética como a melhor resposta ao recuo dos Estados Unidos nessa agenda. E, por fim, ali na porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, a mudança climática é um desafio comum, enfrentado por toda a humanidade. Nenhum país pode se isentar dessa responsabilidade. Do embaixador, né, André Corrêa do Lago, quando ele, numa matéria para o Valor ali, a expectativa sobre os Estados Unidos, no governo Trump saindo do Acordo de Paris. Tem eu vou ler ela inteira, eu grifei aqui o final, mas ele diz: os Estados Unidos, como o Brasil, são um nome que abraça várias realidades, desde o governo até a ciência dos negócios, as universidades e os governos subnacionais. O que vemos hoje é uma grande mudança de posição do governo americano e de certos setores econômicos dos Estados Unidos. Nós estamos ainda estudando de que maneira vamos poder nos engajar com essas dimensões dos Estados Unidos da maneira mais construtiva possível para combater a mudança climática. Ou seja, a vida como ela é, vamos lidar com o fato como ele se apresenta, né? E ninguém melhor aí do que a diplomacia brasileira para fazer isso. Aqui a mudança do clima do secretário executivo, né, da Convenção sobre a Mudança do Clima da ONU, UNFCCC, também numa matéria do Valor, e eu destaco aqui quando diz: o financiamento climático não é caridade, não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de algo muito mais profundo. E não sei se todos vocês viram esse posicionamento da Natura em janeiro, né, logo depois ali da assunção do Trump, que foi uma capa inteira promocional do Valor Econômico. Na capa era aqui, né, quanto vai custar parar de investir no futuro, e depois, quando você virava, uma capa inteira ali
reafirmando a importância das empresas e do setor corporativo e de todos os formadores de opinião e líderes de continuar nesta agenda, porque vai custar muito mais se a gente resolver parar de olhar para todas essas questões. Então, pessoal, é isso que eu preparei para dar um pontapé inicial aqui para a gente poder dialogar, né? Eu acho que eu vou pôr uma frase aqui, o professor tem destacado em alguns posts aqui, mas que para mim ela resume esse momento. Que é isso aqui, ó. Nunca foi fácil, gente. Nunca foi fácil. Trabalhar com sustentabilidade há 20, 25 anos, as pessoas falavam, o que você faz mesmo? Você trabalha com o quê? Né? Era ignorado por CEO, CFO nem se falava, conselho então era uma quimera, né? Nós ultrapassamos todas essas fases naturais e necessárias de absorção desse conceito, de entendimento dessa realidade, né? Então, assim, nunca foi fácil, mas sempre foi possível. Sempre foi possível trabalhar com essas questões, eu não tenho a mais vaga dúvida de que seguiremos avançando. Talvez não tão rápido quanto a gente gostaria e precisa, né? Mas, enfim, eu acho que a gente, de novo, tem que lidar com o fato como ele se apresenta. Então é isso, eu agradeço. Está aqui o meu Instagram, quem ainda não está comigo lá, sustentabilidade _by_me. Será um prazer. LinkedIn também. E, professor, vou tirar aqui para a gente papear. Muito obrigada. Excelente a capacidade de síntese que você teve, de captar toda a conjuntura que nós temos, né, e trazer de uma forma tão didática para nós, né? Eu já vou disparar aqui, tá certo, uma primeira, como é que chama, pergunta-reflexão. Sabe, Sônia, quando eu tive uma experiência no desenvolvimento de cenários, né? Então, até isso foi objeto, vamos assim, do meu doutorado. Já faz tempo, é verdade, né? Mas quando nós elaborávamos cenários prospectivos, né? Nós não análise conjuntural, mas cenários prospectivos. O que a gente fazia primeiramente era separar das variáveis que influenciam o sistema aquilo que são tendências e aquilo que são incertezas, né? Ou seja, e aí, em todas essas variáveis, não é isso que você colocou, eu percebo que muitas são tendências, outras são incertezas. Então, bom, qual vai ser o posicionamento do governo americano? Isso é uma incerteza, é uma coisa que vai. Agora, por outro lado, se a gente fala assim, olha, a respeito de reporte, tá certo, das questões relacionadas a ESG. Bom, estamos aí tá certo, com o cronograma, com a agenda do FRS, o S1, S2, né? Nós estamos aí com a série de regulamentações oriundas do mercado de capitais, aqui no Brasil, tá certo, do Banco Central, tá certo, da CVM, enfim. E me parece que tem algumas coisas que já se transformaram quase, digamos assim, como uma política de Estado e não de governo, porque transcende governos. E outras coisas, tá certo? Você tem momentos, tá certo, que tem um avanço, outros momentos que tem, vamos dizer assim, um retrocesso, mas são aquelas, vamos dizer assim, variáveis de incerteza, né? Isso ajuda a gente, como é que chama, porque são muitas variáveis, o cenário é complexo, tá certo? Fica difícil da gente, vamos assim, processar tudo junto, tá certo? Na nossa cabeça. Então, separando, tá certo? É melhor. Então, como você veria, assim, dessas variáveis que você colocou, assim, aquelas que você mais entende que são tendências, não é isso? E que são, vamos dizer assim, incerteza. Desculpa eu fazer essa pergunta assim de professor, jogar você numa saia justa na frente de todo mundo, assim, Sônia. Perfeito, professor. Primeiro, porque eu aprendo, né? Adorei essa diferença.
tendências e incertezas, e faz todo sentido, né? Eu acho que se realmente a gente tem fatos que tendem, né, tendências tendem a acontecer, e outros que compõem um contexto mais incerto, né? Acho perfeito, obrigada. Eu acho que assim, estou olhando aqui para a cola aqui do lado, né? Eu acho que assim, quando a gente fala de regulações, é tendência, né? Sem dúvida nenhuma, a gente já vê acontecendo e vai acontecer cada vez mais, então eu acho que as novas regulações é uma tendência muito bem-vinda, né? Quando a gente fala de eventos climáticos extremos, não tem a mínima dúvida também, é o que vai acontecer, né? A gente, claro, está tentando, pelo menos alguns, como mundo, refrear, né? Frear, mas é uma tendência, a gente vai ter cada vez mais eventos climáticos extremos e vamos ter que reagir a eles, né? É, ah, agora, eu acho, quando a gente fala de inteligência artificial e todos esses contextos, isso, é tendência também, já é realidade e tende a cada vez mais permear o nosso, né, a nossa vida. Então, como é que a gente lida com isso da melhor forma possível? Ah, quando a gente fala de pressão por transparência, sem dúvida, né? A questão do greenwashing, né? Que foi uma das que eu mostrei aqui, expectativas de garantia, pressão por transparência, total tendência, e já vem vindo, né? É importante também a gente entender que algumas coisas não é que agora vai, não, já 2024, 2023, a gente acaba tendo um aumento, né? Porque, enfim, as coisas vão escalando, mas não tem a mínima dúvida também, quando a gente fala ali de pressão por transparência. Valorização da natureza, tendência, sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente fala aí de trazer a biodiversidade, valorar tudo isso, soluções baseadas na natureza, como é que eu trago assim como eu fiz com o clima, né? Como é que eu trago para a gestão a questão da natureza, né? Como risco, como oportunidade, tendência na veia, vai acontecer. A gente fala muito da da TCFD, né? Acho que a turma que está aqui com a gente já tenha isso, que é uma task force que foi criada para poder ter um framework para publicação de informações relacionadas à mudança do clima. TCFD agora está totalmente interligada, tanto com o CDP, já foi, quanto com a questão aqui da nova regulação do ISSB, né, que as empresas vão ter que adotar, reporte de informações de sustentabilidade, enfim, TCFD. Existe a TNFD, que é a mesma lógica que foi a TCFD lá atrás, que é em relação a questões de natureza. Então, não tenho a mínima dúvida também que é ali tendência e tendência forte, né? Agora, aí, professor, eu acho que quando a gente fala dos conflitos geopolíticos, das desigualdades sociais, de toda essa questão dos movimentos Trump, anti-SG, diversidade, equidade, inclusão, eu acho que a gente está falando de composição de cenário, né? Que pode talvez estar colocado ali no da sua caixa das incertezas, né? Eu diria que é um pouco mais nessa linha se eu fosse fazer essa separação. Muito interessante, gostei muito, professor. Nós aqui gostamos da sua análise. Desculpa, tá certo, tá? Vamos dizer Imagina, assim, acusando de você. Mas imagina. olha, eu estou vendo aqui muitas questões colocadas, não é isso? Eu vou tentar dar, vamos dizer assim, agrupar um pouco, né? Então, a questão, por exemplo, de mudanças climáticas, que foi pontuado aqui tanto, por exemplo, pela Daniela Fontana, como também foi colocado pela Svendla, as mudanças climáticas, né? Ou seja, uma coisa são as atitudes que as organizações, talvez mesmo governos, estão, vamos assim, atuando no sentido de reagir, se adaptar a essas mudanças. Isso está, vamos assim, na agenda de praticamente, puxa vida, quase todas as empresas, tá certo? Quer dizer, uma coisa, olha,
Olha, eu tenho o meu problema de logística aqui tá certo, totalmente afetado com o problema de mudanças climáticas, não é isso? Então, como é que eu vou, como é que chama, enfrentar isso, né? É, em políticas públicas, né? Você veja, mudanças que, veja só, pega o exemplo, né, da distribuição de energia elétrica, não é isso? Estamos aqui vivendo, tá certo, em São Paulo, para quem está em São Paulo, mas em outras partes do país também, situações, não é isso? Claro, no primeiro momento a concessionária ela é apedrejada, etc e tal, não é isso? Mas a gente sabe que tem questões que são estruturais, né? Ou seja, você tem um modelo, tem uma estrutura de distribuição de energia que estava preparada para um determinado padrão, vamos dizer assim, de comportamento climático. Não é isso? O negócio veio, não é isso, e mostrou que a infraestrutura que a gente tem absolutamente, não é isso, não resiste, né? E os custos de manutenção da rede estão subindo drasticamente, né? E a necessidade de investimento, tá certo? Na readequação da infraestrutura, a mesma coisa, e adivinha quem vai pagar a conta, né? Isso aí não, né? E adivinha quem vai pagar a conta, mas isso vai ter impacto na gestão governamental, não é isso? Ou seja, subir conta de luz é uma coisa assim que dá uma impopularidade tremenda. E veja, e saneamento, não é isso? A gente também, como é que chama, não vai, como é que chama, é, é, eu estou lembrando daquela estiagem tremenda que nós tivemos, já faz o quê? Uns 15 anos, tá certo? Estava no governo Alckmin, lembra Uhum, uhum. do sistema, né, Cantareira interligado com o sistema Bines Guarapiranga, e aí nós tivemos que comprar aquelas bombas tremendas para sugar a água que estava lá no chamado, não é arquivo morto, mas era o Tinha um nome, é que verdade. estava Volume debaixo morto, do não era? Acho que volume era morto. volume morto. Nós aqui tomamos tudo que é água morta aí que fosse, né? E enfim, não é isso. Agora, a pergunta não é isso, quer dizer, será que nós só estamos esboçando as reações para se adaptar às mudanças climáticas, não é isso? E o quão que os agentes econômicos, quer seja governo, empresas, etc. e tal, estão realmente sensibilizados para se diminuir, mitigar certas consequências dos eventos climáticos. Pois é, professor, sabe que eu costumo dizer assim que primeiro que assim, né, o ponto de partida, eu acho que tudo que a gente fizer nessa agenda de mudança do clima vai ser em menor intensidade e mais lento do que o necessário. Eu acho que a gente tem que setar a expectativa. Isso é muito importante. Por quê? Porque o desafio é monumental. O desafio é monumental. E a gente ainda tem uma estrada longa, que o senhor muito bem colocou na sua análise, que passa por política pública, por vontade política, passa por uma série de variáveis, de convencimento, do curto versus o longo prazo, né? Que a gente sabe que manda muito ali nas decisões de negócios. Enfim, então eu acho que é importante setar, né? É importante a gente estabelecer esse baseline que realmente é assim, a gente já saiu perdendo nessa corrida, tá? Né? A gente já sai perdendo nela. Mas tudo bem, eu acho que a gente tem que corrê-la, né? A gente não tem opção de não entrar nessa corrida, né? Para quem tem visão, para quem tem informação né, entende o impacto que é a mudança do clima. O senhor também deu o exemplo aqui da estiagem e não precisamos ir muito longe. O que eu acho, professor, de verdade, é que assim, ainda é um movimento marginal, perto da necessidade de transformação. Infelizmente, eu acho que ainda é, né? Agora, eu vejo ele acontecer, se a gente olhar Brasil, né, e olho ali, me amparo de novo nos profissionais que foram designados para a COP30, de altíssimo calibre, de muita seriedade, né, a própria aprovação do mercado de carbono. Então, assim, acho que há uma agenda sendo colocada
que era impensável há 10 anos, 15 anos, né? Então, eu vejo um movimento acontecendo, vejo movimentos seríssimos de empresas, aproveitando até para responder a Denise aqui. Não, Denise, as empresas brasileiras não estão tirando o pé do ESG, te afirmo isso, sabe? Não é só as grandes com as quais eu trabalho, pequenas, médias, eu acho que assim, quem de fato, sabe, pôs em stand-by alguma coisa, é porque ainda não tinha incorporado na lógica do seu negócio, que é aí que você vira o jogo, né? Se você adotar essa agenda como algo lateral e paralelo, é fácil você parar, né? Agora, o desafio é esse: como é que eu, uma mineradora, uma empresa de produção de papel, uma empresa de produção de parafuso, uma assistência médica, como é que as questões sociais e ambientais impactam o meu negócio? Esta é a pergunta a ser respondida. A hora que a empresa seriamente senta para se fazer esta pergunta, porque é uma questão de sobrevivência do seu negócio, mudança climática impacta, está na matriz de risco da empresa. Dependendo, claro, do seu setor de atividade, ela é mais ou menos impactada, mas a gente vai para o agronegócio, gente, né? Isso é negócio na veia, uma mudança do clima. Então, assim, as empresas, eu vejo isso no meu dia a dia, muito sérias, sabe? Muito comprometidas com todas essas questões. Só que, professor, eu acho que, de novo, né, é aquém do que seria necessário, mas o movimento está acontecendo. Eu vejo quando o Brasil, por exemplo, tem pergunta aqui também do ISSB, Brasil foi o primeiro país do mundo a dizer: vou adotar essa proposta do IFRS de que as empresas reportem informação de sustentabilidade junto com as financeiras. Primeiro país do mundo, né? E a hora que a gente faz isso e passa a ser lei, como será a partir de 2027, acabou, né, a conversa sobre, devo publicar? Não, acabou. Então, assim, não acho que a gente está só esboçando, professor, eu acho que a gente já passou dessa fase. Acho que tem iniciativas sérias, importantes, Brasil, União Europeia, China, que muita gente critica, mas, sabe, uma série de iniciativas acontecendo. Agora é isso, né? A gente teria que acelerar, ou tem que acelerar muito mais, mas eu sou uma eterna otimista. Olha, essa questão, né, de que, como disse aqui a Daniele não, perdão, a Nicole, que falou, olha, movimento pendular do anti-SG a favor do ESG, como disse também, tá certo, a Denise, que olha, puxa vida, estão pondo o pé no freio, etc e tal. Eu gostei muito dessa sua reflexão, da diferenciação entre aquelas empresas que incorporaram essa lógica na sua estratégia, no seu, no seu negócio, e aquelas que absolutamente estavam apenas quebrando galho, tentando fazer um apêndice, um remendo, etc e tal. Puxadinho ESG. Um puxadinho de SG, muito bom. Mas eu fico pensando também, não é isso? É o seguinte, tá bom, ou seja, está naquele pêndulo, não é isso? Você mesmo está vendo, é um pêndulo. Ou seja, ele vai e volta. Eu fico imaginando a empresa que está no puxadinho e agora resolveu, como é que chama, tirar o pé na hora que o pêndulo voltar. Ela Sim. simplesmente vai ficar para trás, você está entendendo, da história, né, isso, e da indústria que ela está instalada, né? Isso, sabe, Sônia, eu acho que tem muito a ver também com uma reflexão daquele short-termismo, né? Isso, daquela questão de curto prazo. Bom, eu sou um CEO, meu contrato de CEO tem mais 2 anos, você está entendendo? Depois, não quero nem saber. O meu negócio é fechar o quarter aqui após quarter, né? Isso, e zerar e tudo mais, e depois um abraço para acionista, para stakeholder e tudo mais. Então, esse, né, isso, sem dúvida pode estar pegando aí num pêndulo, não é isso? Só que depois, quando voltar o pêndulo, não vai na cabeça dele, vai na cabeça, você está entendendo, da empresa, não é isso? Do acionista, dos stakeholders e assim por diante. E eu gosto também dessa perspectiva otimista. E eu vejo, né, eu vou dar um exemplo, não é isso? O projeto, não é isso, que nós temos da conversão de etanol em hidrogênio para a mobilidade urbana. Pessoal,
faz 2 semanas, ou 3, que nós inauguramos. Eu digo nós porque, como brasileiro, tá? Nós inauguramos na Universidade de São Paulo, lá no campus aqui de São Paulo, a primeira usina de transformação de etanol em hidrogênio do mundo. Não é da Zona Leste, você está entendendo? É do mundo. A tecnologia que o Brasil vem desenvolvendo há 15 anos, hoje tem mais de 1.000 pesquisadores trabalhando em cima disso. Não é 1, 2, 3, 100 mil, não é isso? Começou com recursos da FAPESP, depois veio recursos da iniciativa privada, sabe, da Shell, da Raízen, da Toyota, tá certo? E aí vai uma série de players, e o governo, tá certo? Veja, não é esse governo, ou o governo passado, nem o anterior. Quase já virou uma política de Estado, no caso do Estado de São Paulo. Isso transcende. Investindo em infraestrutura, não é isso? E para quem não está familiarizado com esse projeto, vá ver. Esse projeto é tremendo, ele simplesmente, tá certo, dá uma alavanca na capacidade energética que nós temos do etanol, não é isso? Para mobilidade de veículos com motores elétricos, mas sem aquelas baterias, tá certo, que tem um impacto, você está entendendo, severo em termos ambientais, né? Enfim, isso uma plataforma para o desenvolvimento, como é que chama, do Estado e do país. O Estado de São Paulo já é um produtor de álcool, né, do Brasil, não é isso? E você investindo em infraestrutura, né, você tem capacidade de levar essa energia para praticamente zero, quase zero, para certa emissão de carbono. Ele só não é zero hoje porque você tem o transporte do álcool, que ainda consome, como é que chama, energia que não é limpa, não é isso? Você, em algumas usinas, tá certo? A cogeração de energia feita por bagaço, etc., também não é limpa. Mas mesmo isso, a tecnologia... Bom, eu não vou me estender aqui, mas é só para mostrar, né, isso que, sim, temos motivos de estar, vamos dizer assim, encorajados, motivados, otimistas, que as coisas vão, como é que chama, avançar. Sem dúvida. A Nicole tinha pedido para explicar o movimento pendular. Na verdade, Nicole, é o seguinte, né? Quando a gente fala de 2020, 2021, foi o boom do ESG. Foi o boom. Muito na lógica da esteira da pandemia, né? Porque eu digo que é heresia falar em lado bom da pandemia, mas a pandemia mostrou que o mundo é interligado, né? Uma questão de saúde relacionada ao meio ambiente, pois a economia em lockdown. Então, não por acaso, o ESG e essa sigla surge muito forte lá, ela já era utilizada por investidores, etc., mas ela ganha ali muita notoriedade, e sustentabilidade. Então, foi um boom, 2020, 2021, vocês devem lembrar isso. O que foi muito positivo, mas foi exagerado. Então, isso que a gente diz que o pêndulo vem para o lado de cá, que teve um exagero. Aí você vai para o outro lado, anti-SG, isso daqui não é nada. Então, onde está a verdade? Nem cá, né? Quer dizer, o pêndulo uma hora tem que se estabilizar no centro, né? Esse é o movimento pendular que a gente fala, quando algo ganha muita visibilidade, ele acaba sendo atacado, que é o que aconteceu, e esse ataque é bom, porque nos faz refletir também. Nós, né, todos os profissionais de sustentabilidade, quando começou a ensinar anti-SG, teve reflexões importantes ali, né, que reafirmaram a importância dessa agenda. Então, só para trazer isso, curto prazo versus longo prazo, total desafio, né, professor, segue ainda sendo fortemente. E essa coisa do Estado versus governo, né, gente, essa é uma agenda da humanidade, ela tem que ser de Estado, né, não tem como dizer. E, Denise, você falou que você gostou aqui do puxadinho, eu pus no chat aqui, eu escrevi um artigo sobre isso no Valor Invest, que o puxadinho SG um dia cai, tá? Então, pus aqui também. Era isso, professor. Grato, Sônia. Ainda
vendo aqui nas contribuições dos colegas que estão online conosco aqui, eu vejo a Daniela com essa questão, não é, que ligado ao FRS, as exigências da CVM a partir de 2026 e a relação com materialidade de impacto, ela gostaria de uma consideração a respeito, Sônia. Querida professora, olha, eu vou ser muito sincera, assim, eu acho que o conceito da dupla materialidade é fundamental, mas eu sempre que fiz matriz de materialidade, eu pensava para dentro e para fora, financeiro e de sustentabilidade, entre aspas. Às vezes a gente divide as coisas em definições, em caixinhas, em siglas, porque elas são didáticas. Mas é tão difícil separar uma coisa da outra, né? Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, né, a gente tem aí o IFRS, né, que vai vir a materialidade financeira, mas tem impacto ali total, porque o que ele vai pedir no S2, que é toda a parte, são duas normas, tá, gente, que essa resolução traz, uma S1, que é mais geral, governança, etc., e S2, que é mudança do clima, isso é impacto na veia. Então, para mim, Dani, querida, está tudo muito interligado. Eu acho que essas questões, é claro, a gente ainda tem mais coisas que precisam entrar, aí sim, né, um S3, um S4 para trazer questões sociais, isso está na pauta. Ai, mas eu acho que assim está tudo tão interligado que essas questões vão se colocando, né? À medida que a gente vai implementando, naturalmente a gente vai passar por impacto, por financeiro e vai correlacionando tudo isso. Obrigada, viu? Obrigado. A Daniele Paz, ela indaga a respeito das políticas públicas, educacionais, com relação aos princípios do ISD, né, na formação tanto de jovens como de docentes, em especial no currículo da educação básica. Então, Sônia, eu não sei se você tem para compartilhar conosco a sua visão de como anda isso. Bom, primeiro, Daniele, obrigada pela pergunta. O que você traz está na raiz de tudo, né? A gente precisa investir em educação, né? Estamos aqui na casa da FIA e a gente sabe que sem educação a gente não avança, né? É tão simples quanto isso, e isso é uma questão geracional, né? Tem que ter essa visão como política pública, como país, que se eu entro na educação básica agora, eu estou falando de líderes daqui a 2 décadas, né? E eu tenho que levar isso a sério no longo prazo. Então, o que você traz é uma questão absolutamente crucial. Eu não tenho, assim, cases para te dizer de um país ou de outro país, e acho que a gente não precisa ir só para fora, não, né? Eu acho que o Brasil tem trazido questões ambientais em currículos, ODS especificamente, eu não tenho essa clareza. O que eu sei é que o que a gente tem visto mais e mais, eles ser utilizados em planos de governo, que é muito bacana, né, correlacionar os objetivos de desenvolvimento sustentável com alguns planos municipais, estaduais, isso é interessante. Na questão da educação básica especificamente, como parte de uma grade curricular, eu não tenho notícia. Acho que ela entra, sim, de uma certa forma transversal, né? Eu acho que os professores começam a trabalhar mais essas questões, então eu vou ficar te devendo uma resposta mais específica, mas eu vejo, sim, esse movimento, e ele tem que assim, crescer demais, né? Eu acho que só quando a gente tiver realmente todo esse conteúdo estruturadamente nas nossas, desde a da educação básica, eu acho que as coisas mudam de figura definitivamente. Olha, eu não tenho exemplos específicos na educação básica, mas no nível universitário eu posso sim dar algumas referências, né? Então, eu vou dar o exemplo da Universidade de São Paulo. Então, nós concluímos recentemente o planejamento
estratégico da Universidade de São Paulo, um trabalho que justamente foi fundamentado na abordagem dos stakeholders, procurando justamente mapear aquilo que era de impacto para stakeholders e como os stakeholders contribuíram e contribuem para a criação de valor na universidade. E, por exemplo, pós-graduação. Quando você tem uma orientação de incentivo para que as teses, tá certo, e as dissertações de mestrado, elas indiquem se estão ou não abordando os temas dos ODS, e isso vinculado, tá certo, com financiamento para pesquisa, financiado, vamos dizer assim, motivando, né, prêmios para aqueles pesquisadores que apresentarem os estudos que revelem maior impacto. Isso também se espalha hoje pelas agências de fomento de pesquisa nacionais e internacionais, né? Ou seja, você quer financiamento para sua pesquisa, vai ser muito, muito difícil hoje que você consiga financiamento se a sua pesquisa não mostrar impacto para a sociedade e não mostrar relação com os ODS. Então, basta você pegar os editais, tá certo, de financiamento para pesquisa. Então, você tem, sim, né, um drive, né, para isso na pesquisa. No ensino superior, olha, lá na FEA USP, que é assim, a escola onde estou vinculado na USP, nós estamos com um concurso aberto para professor na área de administração, na especialidade em mudanças climáticas, né? Ou seja, já faz tempo, não é isso, que o nosso currículo, tá certo, da graduação, vem introduzindo sistematicamente temas como, por exemplo, estamos com um concurso aberto também lá na universidade, na FEA, na área de ética empresarial. Então, esses temas, não é isso, eles estão se aprofundando no ensino superior, né? E eu posso dizer para você que não é só a Universidade de São Paulo que tem esse movimento, não, né? Eu posso dizer ainda, a FIA tem esse movimento, e eu vou dar um exemplo, né? Ou seja, os sistemas, as melhores escolas de negócio do mundo têm acreditações internacionais. A FIA tem. As normas de acreditação internacional, que são fundamentais para as escolas de negócio, elas vêm exigindo, não é de hoje, justamente que não só nos seus currículos esses temas estejam implementados, não só nos seus currículos, mas também na sua governança, na sua gestão, ou seja, transforme aquilo que você ensina no que você faz, né? Isso, ou seja, as escolas de negócio. Isso surgiu lá. Lembra daquele drama que nós tivemos lá com a crise de 2008, lá, Lehman Brothers, aquela coisa toda, estão lembrando? Em Roma, etc. Isso começou nos Estados Unidos, ou seja, quando foram ver aqueles CEO, mega picaretas e tudo mais, onde é que esses caras tinham estudado? Harvard, Stanford, Wharton, Kellogg. Ou seja, eles tinham estudado naquilo que era, como é que chama? A nata das escolas de negócios dos Estados Unidos. E a sociedade falou, meu, o que essas escolas estão, você está entendendo? Formando, não é isso? Então, houve um movimento que já tem mais de 10 anos, que 10, tem aí 15 anos, não é isso? No ensino, não é isso? Em prol dessas questões. Então, existem sim questões que são estruturais, que transcendem, como é que chama, governos, não é isso? Em prol dessas questões. Mas, desculpa, Sônia, eu vou falar para você. Não, imagina. O professor tem esse problema, não pode dar Nossa, microfone para professor, né? imagina. Ó, e professora Soraya pôs aqui um exemplo no chat dizendo que o município de Timbó, em Santa Catarina,
há 3 ou 4 anos, incluiu os ODS na grade do ensino fundamental desde a pré-escola. Olha que máximo. Não Muito, sabia. muito legal. E isso são evidências, né, Sônia, que não é pêndulo de ESG. Não, exato. Exato, é isso. É uma coisa de base, é uma tendência, uma conscientização da sociedade, é um avanço que a gente vai tendo, que não é um modismo, né? Professor, o senhor sabe, exatamente, sabe como é que eu defino, né? Nas aulas eu falo isso, na aula, né, dos stakeholders ESG. Quando, o que que é sustentabilidade? Para mim é transformação de modelo de mundo. Acho que é isso que a gente está vivendo, né? Mais ou menos como foi ali da Revolução Industrial, né? O Al Gore disse isso numa live, que o movimento da sustentabilidade né, no padrão da Revolução Industrial, mas na velocidade da Revolução Digital. Então, assim, é isso que a gente está vivendo, né? Um novo modelo de mundo onde a gente tem que considerar pessoas, meio ambiente, a forma que a gente faz as coisas, porque elas impactam nos negócios e no dia a dia. Então é isso, não é pêndulo, não. Quer dizer, tem algumas, vamos dizer assim, alguns itens da agenda, como diversidade, que acaba tendo, vai mais para cá, vai mais para lá, mas conceitualmente são questões que a gente tem que absorver como mundo. Perfeito. E eu deixei de fazer um comentário numa pergunta que passou, peço perdão, que falou de materialidade, não é? Que falou da dupla materialidade. E eu tenho um estudo que foi feito no nosso grupo de pesquisa, foi objeto de uma tese de doutorado, da aluna Raíssa Barbosa, que estudou o desempenho financeiro das empresas e a sua política relacionada à materialidade. Eu vou, de uma forma muito sintética, a propósito, uma das aulas do curso, a gente pega esse estudo e analisa. Mas, em síntese, o que o estudo verificou? O estudo verificou o seguinte: de um lado, foram analisadas as empresas que tinham publicado matriz de materialidade pelo padrão do GRI. Isso ao longo de um período de 6 ou 8 anos. Nós pegamos isso de empresas brasileiras, de empresas que estão listadas, tá certo? E que, portanto, respondem o questionário do ISE, que é o Índice de Sustentabilidade da Bovespa. Aliás, nós temos aqui justamente aquela que foi a capitã pioneira do ISE, né, que eu falo para a Sônia, olha, pode ser muito bom ter o índice de sustentabilidade, isso é excelente por uma série de razões, mas para nós pesquisadores é melhor ainda. Por quê? Porque, para quem não é familiarizado, o ISE significa que cada empresa ela precisa responder um extenso questionário, que são mais de 300 questões, detalhe, e apresentando documentos que atestem, tá certo, a propriedade das respostas feitas, que abordam questões de todo tipo, inclusive aquilo que essas empresas estão justamente atendendo em termos de seus stakeholders. E o que nós verificamos? Nós verificamos, de um lado, tudo o que as empresas haviam reportado de criação de valor para cada um dos principais stakeholders, e, de outro lado, a sua matriz de materialidade. Em síntese, eu posso estar fazendo uma entrega de valor para o meu stakeholder, o que significa esforços, em vida esforços, está certo, de uma empresa, sei lá, eu posso estar. Não um exemplo banal, assim, do tipo, banal no sentido não de ser uma banalidade, mas eu investi aqui numa creche, tá certo, para os meus filhos dos nossos funcionários. Ok? É um esforço que a empresa fez. Muito bem. Agora, será que esse esforço que fez está lá na materialidade, no que é material, tá certo, para o stakeholder?
Esse lá para o stakeholder, ele não está precisando, tá certo, de creche, ele está precisando de informação em inglês, por exemplo, língua. Por exemplo, moral da história. As empresas que tiveram maior alinhamento entre os seus esforços feitos para stakeholders com a matriz de materialidade tiveram desempenho financeiro superior. Percebeu? Isso medido lá pelo ROA, sabe? Return over Assets, né? Ou seja, moral da história, os stakeholders efetivamente respondem, tá certo, àquilo que a empresa faz em termos da sua materialidade. Então, e isso mostra, tá certo, a importância de se fazer a gestão da materialidade, né, junto aos stakeholders, e mostra, vamos dizer assim, que aqueles que ainda desconhecem, porque talvez não tiveram oportunidade ou motivação de conhecer mais sobre o assunto, né, que você investir em materialidade, aquilo que é importante para o seu stakeholder, retorna, inclusive financeiramente, no desempenho da empresa. É Maravilhoso, isso. maravilhoso. Mas desculpa novamente, Sônia, tá certo? Não, Isso, eu professor, estou falando demais aqui, né? imagina, esse estudo é muito interessante. Eu até pus aqui um artigo meu dessa semana, que saiu ontem, que eu escrevi sobre sobre a materialidade que a gente fez na 20 Partners, 20 Compas, né, onde eu sou conselheira de administração, presido o comitê SG, que eu trago eu compartilho ali a matriz que a gente fez, que é num formato que o Fórum Econômico Mundial usa para mostrar a inter-relação entre os riscos. Então, não é uma lista de temas, né? A gente faz ali a correlação. Mas, além de fazer a materialidade, o que a gente fez, que dialoga com o que o senhor falou agora, é relacionar todas as iniciativas da gestora em cada um dos temas materiais. Porque não adianta, às vezes você define uma lista de materialidade e está fazendo outra coisa completamente diferente, que o professor falou, né? Então, essa correlação entre os temas materiais, a estratégia, as iniciativas, ela é fundamental. E que estudo bacana que mostra que, no fim, agrega valor de fato, né? Olha, para quem eu vi aqui que É. algumas pessoas ficaram interessadas nesse estudo, mais especificamente, eu vi aqui a Svendra. Svendra, é o seguinte, você sabe que toda a tese, ela é pública, né? Ou seja, salvo quando tem, por exemplo, uma patente envolvida na tese, alguma coisa assim, o pesquisador pode deixar a tese não publicada por até 2 anos. Mas nesse caso, não é. Você pode entrar no banco de teses da Universidade de São Paulo, você vai lá, tá certo, na FEA USP, eu vou colocar aqui o nome da pesquisadora, Raíssa Barbosa, você pode achar lá, você pode baixar a tese dela no seu computador, você pode ler o estudo, está tudo detalhado, né, como foi feito essa pesquisa, a amostra que foi usada, o modelo econométrico usado, todos os critérios, tá certo, para mensuração das variáveis, etc, etc, né? Então, já está aqui um feedback. Uhum. E eu até pus aqui, né, o artigo, e a Larissa, até compartilhando com vocês, a Larissa é a pessoa na 20 Compas diretamente que lida com a agenda, né? Acabou de assumir essa responsabilidade lá. Larissa, parabéns, está aqui com a gente. Depois, se alguém quiser também bater um papo com a Larissa, ela está aí participando da live. Aqui da Sleda, vocês têm percebido uma mobilização maior da vinculação da sustentabilidade com as áreas financeiras contábeis nas empresas? Já abordamos, mas se quiser reforçar, Sônia. Não, eu acho que sim, muito, muito, né? A gente vê que entrou também na agenda do CFO ali, e muito pela questão da regulação e do valor agregado, né? Quer dizer, investidor pergunta. Eu tenho uma história, eu conto no meu primeiro livro, né? De uma das empresas que eu trabalhei com essa agenda, e era naquela época em que a gente, né, era um mundo paralelo.
Então, tentava falar com o CEO, com o CFO, ninguém dava atenção. Sônia, cuida dessa agenda aí, tá tudo bem, né? A gente precisa ganhar dinheiro aqui, enfim. Até que um determinado dia, toca o telefone do CFO e era um investidor europeu falando, querendo informações sobre a agenda da sustentabilidade, dizendo que a gente estava no rating XYZ. Ele desligou e me ligou. Sônia, que história é essa? Por que que ele está me ligando? Do que se trata? Marcamos a call com um investidor, demorou quase, sei lá, 2 horas. A partir daí, o tema entrou no radar do CFO e ele começou a dar atenção, porque o investidor está cobrando. Não importa de onde venha, né, gente? Eu digo que assim, é por amor, dor ou inteligência, né, professor? Ou vem porque gosta, ou vem porque não quer sofrer, ou vem porque percebe a visão estratégica disso. Então, sim, tem uma vinculação maior das áreas financeiras, porque tem produto com demanda no mercado, green bonds, social bonds, essas coisas estão atraindo, sim, e o CFO, até porque também, se não entrar, agora entra. Em 2027 vai ter que publicar relatório junto, né, com o financeiro, então as coisas realmente entraram no radar. Eu vou responder aqui a da Soraya, aí pegando o gancho, Sônia, o que você disse, né? Ou seja, olha, não é um nem dois empresários, CEOs, não é isso? Que, olha, operação de private equity com fundos. Se o teu projeto não tiver contemplando aspectos de ESG, um abraço. Não entra nem na pauta. Não é uma questão ideológica. Não é. É simples assim. Existem os riscos associados às questões de ESG. Se você não monitora isso, se você sequer sabe quais são os riscos do teu negócio relacionados a ESG, o investidor não quer saber. Então você tem que mostrar que você conhece e você tem que mostrar o que você está fazendo em relação a esses riscos. Ponto. Não tem nada de ideologia aqui. Mas a Soraya, né, ela fala da questão dos relatórios de sustentabilidades, o que a FIA tem feito no radar de uma capacitação específica. Bom, Soraya, o nosso próprio curso, né, Stakeholders ESG, trata diretamente disso. Porque, às vezes, né, nós somos chamados, olha, eu quero fazer um relatório de sustentabilidade. Eu tenho aqui várias iniciativas interessantes, eu quero reportar isso. Qual que é o problema? O problema é que no relatório de sustentabilidade, você vai ter que mostrar qual é a sua agenda. Então, por exemplo, você analisou materialidade? Não, não analisei materialidade. Você vai reportar o quê? Entende? No seu relatório de sustentabilidade. Então, para você, o relatório talvez seja a parte mais fácil. O problema é o que a organização se preparou para poder reportar. Sabe, você quer reportar no padrão do GRI? Você não pode reportar o que você quiser. Você tem que reportar aquilo que está no padrão. A professora Sônia acabou de falar na apresentação dela. Ó, cadeia de valor, cadeia de suprimentos. Né? O que você fez para a cadeia de suprimentos? Você controla se tem trabalho escravo? Você controla isso? Ah, eu não sei. Ah, você não sabe? Então, você não tem o que reportar. Então, na verdade, a capacitação não era capacitação para se escrever um relatório. É uma capacitação, justamente, né, para se fazer a gestão, né, dos processos de ESG, para que aí você possa, como é que chama, reportar. Então, eu sou suspeito para falar, né, para falar que o nosso curso é excelente, maravilhoso, etc. E tal. É excelente e maravilhoso, eu digo. É mesmo.
Obrigado. Mais completo, professor. É um curso, Soraya, tem vários módulos, né? Assim, então eu acho que tem a possibilidade de você escolher um módulo, ou faz o curso inteiro, ou você escolhe, né, o que está mais próximo ali do teu momento. Os profissionais de mercado maravilhosos, quanto colega ali que eu admiro. Então, assim, eu posso falar assim, professor, é maravilhoso. Obrigado. O curso ele está estruturado, né, em quatro grandes módulos. O primeiro módulo ele vai justamente, a gente chama assim, ele vai falar o que é o ESG, vai dar os conceitos básicos de todas, como é que chama, as áreas, né? E a nossa abordagem não é uma abordagem de um curso assíncrono que você simplesmente baixa ali um vídeo, vê e tal. Não, não. O nosso curso é interativo, não é isso? Com limite de pessoas como é que chama? Na interação online, para que cada um possa ter oportunidade de discutir com os colegas e com os nossos professores e construir junto o conhecimento, né? Que, aliás, é uma proposta que a FIA tem de cocriação de conhecimento independente do nosso curso. Isso aí vamos dizer, uma tradição da FIA. Depois tem um segundo módulo, que é justamente o módulo de stakeholders, né? Que é o porquê. E esse módulo é super importante, porque por que você deve ter uma preocupação com sustentabilidade? Por que você deve ter uma preocupação com responsabilidade social corporativa? Porque isso é bom? Porque isso custa? Enquanto você não tiver um entendimento melhor e ficar naquela lógica, isso é uma obrigação e eu tenho que fazer, olha, você absolutamente não vai conseguir transformar a sua empresa de ter uma estratégia, tá certo, voltada para essas questões. Então, é uma transformação que eu tive que sofrer. Eu fui professor de finanças 15 anos. Eu só mudei quando eu comecei a observar que as teorias que a gente tinha de finanças, teoria da firma, etc. e tal, não estavam mais explicando o que acontecia no mundo real. Nós vivemos, as teorias sociais são assim, elas explicam os fenômenos sociais, só que a sociedade se transforma, os modelos também, e você precisa de modelos que consigam explicar a realidade. Então, o segundo módulo vai justamente abordar, não é isso, o porquê. Você entendendo o porquê, você vai conseguir, em qualquer roda de conversa que você tiver, explicar por que você acha que é importante. Não é isso? Senão você não tem repertório e nem você se convence. Não é isso? Nem você se convence. Depois nós temos dois outros módulos, não é isso que a gente chama do sell side e do buy side, né? Que vão justamente entrar com mais profundidade nessas questões de materialidade. Olha, como é que eu vejo isso? Onde é que tem banco de dados para montar informação disso? Como é que tem um benchmarking para isso? Como é que eu elaboro os relatórios propriamente dito? Como é que são os sistemas? E no módulo, tá certo, buy side, aí uma perspectiva ainda, vocês colocando na posição do investidor. E é importante vocês colocar na posição do investidor. Sabe por quê? Porque é com ele que você vai ter que falar. Você está lá na empresa, não é isso? Você vai, então é muito importante você conhecer o ponto de vista, o que pensa o investidor, que modelos que ele usa para analisar. Tudo isso não perca no curso de Stakeholders ESG. Fala a verdade, hein, Lilian? Eu quero meu cachê agora, depois dessa Pois é, foi abordagem que garoto eu fiz aqui. propaganda total. Bom, então, puxa vida, pessoal. Como dizia minha avó, o que é bom passa rápido. Não é isso? Olha só, foi assim, não é isso? E o nosso, como é que chama? Então, eu vou abrir mão das minhas considerações finais, porque eu já falei demais, não é isso? Eu vou deixar, tá certo, para as considerações finais da Sônia e vamos dizer assim, e os comunicados da Lilian, e nós encerramos, tá certo, a nossa sessão hoje,
agradecendo muitíssimo a todos vocês que aqui compareceram e nos brindaram aqui com as contribuições, as perguntas. Conseguimos fazer, sem dúvida, uma discussão de altíssimo nível, muito boa. Muito obrigado a todos. Sônia, por favor. O seu microfone está fechado. Ah, a gente estava com saudade disso, né? Na pandemia foi o clássico, né? A frase mais falada, seu telefone, seu microfone fechado. Não, professor, só agradecer. Acho que passou rápido mesmo, né? Eu adorei. Achei as perguntas super bacanas. É bom, né, a gente saber o que está na cabeça de vocês, e a gente trocar, né? Adorei, professor, aprendi um tantão aqui com o senhor também. Então, só agradecer, Lilian, querida, obrigada pelo convite, a todas vocês. Assim, vamos seguir juntos e juntas aí, porque tem muita coisa boa para acontecer. E quem vier com a gente no Stakeholders ESG, a gente faz isso só que em 3 horas e meia, né? A gente dá um mergulho profundo aí nessas questões na aula inaugural. Obrigada, professor. Obrigada, Lília, querida. Imagina, eu que agradeço a presença de todos e todas. É sempre uma delícia ouvir a Sônia. Eu acho que esse nosso evento de hoje deu um gostinho dos desafios que a gente vai ter para 2025, né? Realmente, por tudo que está acontecendo, por todos esses cenários, todos os movimentos aí, pendulares ou não, a gente sabe que vai ser um movimento um ano bastante desafiador, mas eu também estou ali como a Sônia, que realmente o ISD é alguma coisa que tem muito mais contexto e muito mais lastro do que tudo que está aparecendo de momentâneo, que a gente ainda não conhece as consequências. Então, é bem por aí. E eu vou deixar também 2 convites. O primeiro convite é que na sexta-feira a gente vai ter um encontro super especial com o Eduardo Flores, e a gente vai falar sobre implementação de FRS, a gente vai falar de regulamentações, a gente vai falar de mercado. O professor João vai estar com a gente também. Não Vai ser percam, assim, vai ser às Não, 5h30. não perca, hein? não percam. Perca. Eduardo Então, Flores é o happy fenomenal. hour de sexta-feira. Então, a gente começa o happy hour aqui na FIA. E aí, depois, quem quiser, pula para o Instagram da Sônia, porque eu não sei se todo mundo conhece, mas algumas sextas-feiras ela faz um evento muito legal, que é Vozes que Queremos Ouvir. Então, Sônia, conta para a gente um pouquinho o que vai ter nessa sexta. Ai, obrigada, Lilian, obrigada. Na verdade, é um programa de entrevistas, né? Que eu trago vozes que a gente quer ouvir, né? Então, faço aí um a cada 2 meses, mais ou menos. E essa sexta é o primeiro do ano que eu vou entrevistar Ricardo Yang. Gente, Ricardo Yang, fundador do Instituto Ethos e de milhões de outros movimentos, pioneiro da sustentabilidade. Vou estar com ele lá no meu Instagram às 7 horas da noite, sustentabilidade _by_me. Obrigada por essa palhinha, Imagina, Lilian. dá para fazer duplinha. Começa às 5h30 com a gente, o nosso acaba às 7, pula para o Insta para a Sônia. Direto. Então é Obrigada. isso, gente. Obrigada a todos e todas, foi muito bacana. Tchau.